Olá, muito bom dia a todos, bom dia, Sandra, bom dia a todos os participantes de mais este evento. É um prazer Olá, estar bom com dia. vocês nesta manhã. Manhã de chuva em São Paulo, Sandra. Eu estou em Goiânia, aqui está um calorão, está um sol, mas estou Goiânia sabendo. sempre está calorão, né? É isso aí. Estou sabendo que na região de São Nunca Paulo está frio. está uma Está chuvinha, né? chovendo bem aqui, chovendo bastante. Muito bem. Espero que não tenha instabilidade da internet, se Deus quiser, esses eventos assim. Tô É, louca para a gente fazer um evento presencial, hein? seria interessante mesmo, viu? Bem mais divertido, Esse eu final de acho, a gente ano, né? tomar De um repente, café tratar aí junto. assuntos aí relacionados à área fiscal, contábil, fechamento, Sim, transfer pricing, uma série de sim, desafios aí nesse fechamento de ano, né, Sandra? exatamente. Acho bem mais interessante a gente fazer um presencial. Vamos ver se todo mundo acata a nossa ideia aí. Inclusive, o último que a gente fez foi justamente sobre os conformes, Isso, um café justamente. tributário. Aí a Rose falando, acho que a Rose estava até com a gente, hein? Possivelmente. Olha lá, estava assim. Né? Ela estava assim. Teve um café tributário que a gente fez falando justamente sobre os conformes. Acho que foi nosso último evento presencial antes da pandemia. Acho que seria bem interessante a gente fazer de novo. Vamos ver aí se tem uma grande aceitação para a gente ver toda essa galera aí de novo. Muito bem. Nós temos aí algo em torno aí de 60 a 80 participantes. No momento estamos com 35, né? 40 pessoas. Enfim, aí alguns avisos básicos, né, Sandra? Nosso evento, Uhum. ele vai ser gravado também, né? Então, quem não tiver a oportunidade, né, a possibilidade, a gente sabe que sempre está na correria, né? O pessoal está na correria dos departamentos. Então, este evento ficará também gravado e vocês podem, logicamente, assistir, né, posteriormente. Como sempre, a gente geralmente faz um compilado, né, de alguns questionamentos, algumas perguntas, e sempre após o evento, né, nós mandamos depois esse compilado com um link, e este link tem a gravação, então, né, do nosso evento, e geralmente, então, essa compilação aí dos principais pontos, né, que foram discutidos, né, que foram questionados aí a respeito, então, do nosso evento, tá? A nossa live, então, inicia agora, 10 horas, tá? Nós colocamos como previsão aqui algo em torno de uma discussão de uma hora e meia, enfim, de acordo com a necessidade também, tá? O nosso material, ele não é tão longo, né, a respeito desse assunto, mas nós deixamos reservado, né, um tempinho para o final aí, para eventuais discussões, onde vocês podem também, né, abrir a câmera, abrir aí também o áudio, né, e fazer os questionamentos, aquilo que a gente conseguir, né, responder, nós já respondemos, né, ou eventualmente ficando alguma dúvida, nós posteriormente, né, também nos comprometemos aí em fazer essa análise, né, para depois termos aí uma futura discussão, tá? Então, está previsto esse evento das 10 às 11, às 11h15, e depois se estender um pouco mais, um pouco menos, não tem problema, tá? A ideia é, logicamente, sempre levar informação para vocês, né? E um conteúdo aí de excelência. Tudo bem. Então vamos lá, né? Então, 10h04, né? Acho que estamos com um Uhum. número aí já razoável, né? De pessoas. Sim. Vamos lá, Assim então. como aconteceu no Bloco K, né? No Bloco K a gente tinha muitos inscritos e compareceu, a gente bateu, acho que na faixa de 270 pessoas, um pico de pessoas participando, mas depois entra em contato com a gente mais de 300 pessoas, muita gente se inscreve para assistir depois mesmo, buscar o material, e esse material ele é divulgado para todas as pessoas que se inscrevem, né? Inclusive, do Bloco K foi bem interessante, porque muitas empresas nos procuraram depois para a gente dar treinamento em company em relação ao Bloco K. Até mês que vem vou para Minas dar um treinamento, a gente vai para São Paulo dar treinamento sobre o Bloco K. O mesmo acontece com os conformes. Então, dando início já aos trabalhos em relação a esse tema, né? É um prazer estar aqui falando com vocês sobre o programa Nos Conformes.
como eu já estava falando no início, esse foi o último tema que a gente discutiu presencialmente antes da pandemia. A gente fez um café tributário, né? Teve uma participação muito bacana, acho que a gente estava em torno de 70, 80 pessoas no conselho, eu não vou me lembrar, mas foi no conselho de contabilidade ali perto da PUC, foi super legal. A gente reuniu muita gente para discutir sobre o tema, porque estava super quente, né? Então, foi publicada a lei em 2018, em 2019 foi publicado o decreto regulamentando como que ia funcionar, e aí começaram as discussões. Mas logo veio a pandemia, e aí tudo cessou. Mas lá em 2019, a gente já estava indo nas empresas dar treinamento para as áreas de compras, para as áreas de vendas, para a área fiscal, para o pessoal entender quais seriam os conceitos, né, desse programa do Nos Conformes. Mas aí deu uma baixada de bola com a pandemia, né, porque as contrapartidas não estavam vindo para os contribuintes, então havia obrigação, havia classificação, mas pararam de vir as contrapartidas justamente porque o país entrou num lapso, né? Num colapso, na verdade. Então, a gente baixou realmente o tema, mas agora ele está voltando em pauta, justamente porque as contrapartidas estão vindo, os fiscais estão voltando a falar bastante, e aí a gente volta também a retratar sobre o tema, e aí recentemente agora, em agosto, veio uma nova publicação de decreto com efeitos a partir de setembro, que é uma contrapartida super vantajosa para os contribuintes em São Paulo, mas que tem boas notas nos conformes. E aí veio muito questionamento de contribuinte querendo saber como que isso funciona. E aí, conversando com o Rodrigo, falei, Rodrigo, é interessante a gente voltar a falar com o pessoal sobre o tema, mas para isso a gente precisa explicar nos conformes, não só explicar essa simplificação do crédito acumulado, né? A gente precisa explicar, voltar a falar sobre o nos conformes, porque tem muita regrinha, né? A gente precisa explicar esse relacionamento do fisco com o contribuinte. Então, reforço o que o Rodrigo falou, a exemplo do que a gente fez na live do Bloco K, de repente não dá para a gente responder todas as dúvidas, mas coloquem tudo no chat, porque a gente consegue extrair todas as dúvidas que vocês colocam lá. No final, a gente vai montar um material respondendo todas as dúvidas e a gente compartilha via e-mail com vocês, tá bom? Então, tudo vai ser respondido, mas aí a gente manda via e-mail no material compilado e, claro, tem o nosso contato, vocês podem mandar dúvidas, a gente pode conversar, pode marcar visita, ir na empresa. Consulcamp é super aberta quanto a isso, né? Acredito que boa parte de quem está participando também são clientes ou já foram clientes em algum projeto, então a gente pode estar sempre conversando, beleza? Rodrigo, você quer falar alguma coisa antes da gente começar ou posso começar já a Bacana. discutir A temas? Sandra, então, vai fazer aí este compartilhamento, né, do material, já está aí, né, compartilhado, vai fazer a apresentação, né? E apenas para a gente fazer, então, uma abertura, né, desse tema, né, pessoal, quer dizer, essa relação contribuinte-fisco, né, ela é uma relação bastante interessante e que no dia a dia, né, das nossas consultorias, né, das nossas assessorias, o pessoal sempre pergunta, né, como que está a fiscalização, né, quer dizer, esse avanço da fiscalização com relação, né, a tantos assuntos e a tantas possibilidades de cruzamentos, né, fiscais, né, alguns contribuintes sentem um pouco mais, né, essa presença do fisco, né, por meio de alguns cruzamentos, outros, né, acabam tendo, né, uma sensação de que realmente a fiscalização ela não existe, né, não vem sendo realizada, né, dentro daquele segmento específico, né, mas na verdade nós temos programas de fiscalizações, né, dentro do fisco estadual, aonde você pode ser fiscalizado por tabela, por exemplo, né, por eventuais segmentos econômicos, né, direto nós temos aí, né, comunicados, né, de ações específicas em determinadas áreas, né, então uma fiscalização específica na área têxtil, na área da construção civil, né, na área das indústrias específicas de um determinado segmento, né, então é complicado a gente garantir, né, e falar, olha, você não vai ser fiscalizado, né, pode ficar bem tranquilo, né, com relação à fiscalização, né, que você está isento, né, desse tipo de problema, né?
e geralmente o empresário chega para nós e faz esses comentários, né? Olha, eu nunca fui fiscalizado, por isso que eu vou continuar sendo, né? Tendo uma determinada, um determinado tipo de conduta, né? Porque a fiscalização realmente ela está longe de mim, né? Quer dizer, a gente sempre alerta dos riscos, né? Dos cruzamentos, com o avanço, logicamente, né? De toda essa, todos os projetos, né? Do SPED, cada vez mais, né? Tudo isso integrado, né? E a gente percebe muitas fiscalizações, né? Tanto no âmbito estadual quanto federal, né? Como exemplo, a questão do próprio IOF, que a gente não via fiscalizações no passado, né? E hoje nós temos cruzamentos e notificações relacionadas, né, a esse problema, né, desse tributo aí, desse imposto, né, que é o IOF sobre operações financeiras, né? Mas, enfim, não há dúvidas que essa relação, né, esse relacionamento entre fisco e contribuintes é um relacionamento que o fisco quer trazer sempre um aperfeiçoamento, né? Algo, né, mais relacionado a uma fiscalização mais didática, né? Onde ele não quer, em um primeiro momento, né, já mandar uma notificação para ter uma penalização, para ter uma penalidade, mas sim mostrar eventualmente, né, algum tipo de incorreção, onde você possa então, né, fazer a correção, né, algo mais didático, né, dentro desse processo, né? São Paulo acho que não tem ainda, né, Sandra, mas nós temos alguns determinados estados que nós temos uma malha fiscal que o contador pode fazer o acesso e identificar vários tipos de problemas dentro da sua escrituração, né? E já fazer já, né, de prontidão, já tentar buscar aquelas correções antes de uma eventual fiscalização, né? Então, o estado de Goiás, por exemplo, né, você envia seu SPED e ali tem todas as notas fiscais que foram escrituradas no seu SPED. O próprio estado já faz um cruzamento com todas aquelas empresas que emitiram nota contra você e já menciona, olha, eu tenho aqui 50 notas fiscais que não foram escrituradas. Favor avaliar, né? Recebi uma nota fiscal e demorei 90 dias para escriturar. O Estado já olha, já fala, olha, você tem um lapso temporal para a escrituração dessas notas, né? Verificar se está correto. Então, quer dizer, uma forma didática de mostrar para você potenciais erros, e muitas vezes pode ser ali falsos positivos, mas que, então, o fisco quer que esses contribuintes, né, eles possam sempre estar em dia, fazendo as correções, né, trabalhando aí os seus projetos de compliance, né, para que possa evitar, então, essas penalidades, né? Esse programa dos conformes, né, também trata um pouco disso, né? Ou seja, nós queremos tratar os contribuintes que são, né, vamos dizer assim, que estão em dia, que são mais corretos, né, que estão adimplentes, né, ter um tratamento diferenciado no meu atendimento, na forma, né, de eventualmente tratar algum projeto, como, por exemplo, o projeto do crédito, né, acumulado, de ter uma sistemática simplificada para esses contribuintes, né? Como nós já temos esse programa dentro do âmbito do comércio exterior, né, Sandra, que nós tanto atendemos aí, né, no passado e atualmente também, que no passado era a linha azul e hoje é o OEA, né, o Operador Econômico Autorizado. Quer dizer, um selo de qualidade onde eu tenho uma série de benefícios, né? Como, por exemplo, prioridade no atendimento à Receita Federal, prioridade em dúvidas sobre dúvidas de classificação fiscal, NCM, né? Então, basicamente, tem uma relação muito mais próxima com o fisco do que eu tinha, né, no passado. Então, esse programa do Estado de São Paulo também segue esse sentido, né, de ter uma relação mais próxima, né? Eu conheço o contribuinte me conhece, né? Então nós temos que ter algumas vantagens, alguns benefícios para esses bons, né, pagadores, para esses bons, né, contribuintes que zelam aí pelo compliance, né, seja na obrigação principal como na obrigação acessória também. A gente sempre discute também, né? Não sei se todo mundo conhece aqui, depois eu gostaria que vocês colocassem sim ou não aí no nosso chat, né? Que é a tal do bônus de adimplência da contribuição social sobre o lucro líquido. Alguém conhece? Está lá na legislação, né? Talvez aí o quê? 20 anos já? É a Lei 10.637 de 2002, né? Bônus de adimplência fiscal. Se você é um bom pagador, se você não atrasa tributos, se você não atrasa obrigações acessórias, né? E aí a legislação coloca, né? Olha, esse lapso aqui é 5 anos, tá? Você tem que olhar os últimos 5 anos e tem que ver se você está em dia com uma série de regrinhas, tá? Acho que é o artigo 38, né? Da Lei 10.637 de 2002. Tá ok? Tá ok. Então, você tem um bônus de adimplência, você vai ter uma redução lá na sua contribuição social na ordem de 1%, tá?
É muito dinheiro. Se a gente parar para pensar e parar para fazer conta, é um recurso bastante interessante. Agora, você precisa se certificar que realmente, de fato, você atende, né, aqueles requisitos, né? Alguns requisitos um pouquinho mais pesados, né? Então, você não pode ter atraso, omissão de uma obrigação acessória nos últimos 60 meses, né? Não pode ter atraso nos pagamentos. Então, uma série de regras, dívidas inscritas, né? Na dívida ativa, né? Você tem uma série de obrigações que você tem que cumprir, mas se você cumpre, você tem esse bônus que você poderia utilizar. Muitos contribuintes desconhecem, tá? E na prática a gente vê pouca utilização deste benefício, né? Logicamente, São Paulo, né? Nós temos aí alguns processos simplificados, ainda não tem um bônus, né, em recurso, né, Sandra? Mas é um projeto aí que prevê, né, uma série de benefícios que nós vamos tratar aí dentro deste evento, tá? Vamos em frente, então. Sandra, vamos passando e a gente vai batendo essa bola, fazendo uma dobradinha aí, conversando um pouquinho Beleza. mais sobre esse projeto aí que começou em 2018, né? E temos muita coisa boa aí para falar para vocês. Exatamente. Começou lá com a Lei Complementar Paulista 1320 de 2018, né? E lá nessa lei complementar ele já vinha trazendo para a gente quais seriam os parâmetros desse programa, né? Então, como seria? E é mais ou menos como a escola, né? Eu venho classificar vocês com notas, mas conforme as notas eu beneficio essas empresas, né? Mas isso é de forma gradativa. Seria um programa que viria tempestivamente, né, colocando ali as suas contrapartidas e também, né, as contrapartidas negativas em relação às notas baixas, mas que no tempo, no decorrer do tempo, isso seria implementado. E a gente vem correndo com essa implementação, que teve justamente uma demora por conta da pandemia, porque aconteceu bem no pico da pandemia, né? Ela foi divulgada no final de 2018, veio o decreto regulamentando em 2019, então a gente meio que parou nesse processo. Mas a gente já tem algumas coisas em vigor, a gente tem algumas coisas em andamento, então seria interessante, nesse primeiro momento, a gente analisar isso, né? O que a gente está em vigor, o que a gente está em andamento, o que eu já posso aplicar no meu dia a dia, o que eu tenho que tomar atenção. Então, são esses pontos que a gente vem aqui esclarecer hoje para vocês. É isso que também é para vocês tirarem dúvidas com a gente. Fiquem à vontade para colocar as dúvidas no chat. Mas o princípio do programa é isso, é classificar os contribuintes conforme notas, né, em relação aos pagamentos em dia que esses contribuintes têm, ou seja, em questão à adimplência deles em relação ao Estado, e isso realmente é o ponto principal dessa bagagem, né, para a classificação das notas, ou seja, eu estou pagando em dia ao Estado, eu estou tendo problemas em relação aos meus pagamentos, e, na verdade, não é autuar o contribuinte em relação a esses pagamentos em atraso, tá? A gente vai ver que o Estado não está vindo nesse teor de punição, ele está vindo muito mais no teor de orientação. Mas isso impacta na minha nota, né? E agora, conforme eu venho implementando os benefícios para as empresas, essa aplicação de nota já está começando a separar a característica de contribuintes, ou seja, aquele carinha ali que tem nota C, ele já tem um impacto relevante em relação àquele carinha que tem a nota A, né? Então, isso já começa a segregar esses contribuintes perante o Estado. Então, primeiro de tudo, como está a minha relação em adimplência perante o Estado? O segundo ponto, a minha aderência fiscal, ou seja, como eu estou em relação à obrigação fiscal perante o Estado, a minha obrigação acessória, né? E aqui a gente pega muito no pé, porque quando a gente fala em relação a compliance com os nossos clientes, é onde a gente tem a maior dor de cabeça, né? E eu falo que não é só em São Paulo, o Rodrigo está lá em Goiânia, ele não vai me deixar mentir, que quando a gente trata de compliance, né, com os nossos clientes, é onde a gente tem a maior gama de problemas, né? Porque normalmente quando a gente vai nos clientes, muito que a gente escuta é assim, mas eu não estou devendo, né? Veio um auto de infração ou vem uma orientação do Estado, mas eu não estou devendo tributo, eu estou pagando direitinho.
Mas aí a gente vai ver a obrigação acessória, tem livro obrigatório sem entregar, o cara não está fazendo SIAP, ou ele não escritura da maneira correta. E se a gente pega o regulamento do Estado, ele estipula como a obrigação deve ser preenchida, e a empresa não está fazendo daquela forma. Então, ele também começa a colocar como obrigação que eu também tenho uma aderência fiscal a ser cumprida, né? Não é só a minha obrigação principal, não é só recolher tributo, mas eu também tenho uma obrigação à parte a ser prestada. Até porque, quando eu falo em pagamento de tributo, ele está vinculado a uma obrigação que comprove aquele pagamento. Porque como eu sei que aquele pagamento é o correto, né? Como eu sei que aquela obrigação principal a ser cumprida é o factível à minha operação? Eu só sei se uma obrigação acessória está sendo preenchida com coerência. Então, se ela está incoerente, eu também não tenho como saber se a obrigação principal está coerente. Então, as duas têm que estar vinculadas. Então, quando a gente fala da implementação do nos conformes, esses dois pontos hoje já estão em vigor. As notas com base em pagamento e as notas com base em aderência fiscal. E o terceiro pilar, né, dos benefícios para as empresas com base em classificação e nota é a nota dos meus fornecedores. É aí que é o calcanhar de Aquiles de todas as empresas e está ainda em base de implementação, né? Então, é uma base futura. É com base nisso que a gente deu muito treinamento em empresas, a gente né? Acreditamos que agora, né, as empresas vão recorrer mais a isso, porque ainda não está em vigor, mas é o terceiro pilar a ser implementado, indo nas áreas de compras, indo nas áreas de vendas, indo na área comercial das empresas. Por quê? Ele faz da gente fiscal, né? Ele faz de cada empresa fiscal, ou seja, eu só vou operar com empresas que também estejam com boas notas, né? Então, ele faz com que eu avalie o tipo de fornecedor que eu também mantenha uma operação comercial. Ou seja, não basta eu somente estar em boa relação com o fisco, mas todos que eu mantenho operação também têm que estar em boa operação com o fisco, ou seja, eu fecho o ciclo, né? Não sei se tem casos aqui, mas a gente já passou por situações de clientes, né, que na época em que a nota fiscal eletrônica não fazia esse tipo de validação, ele continuou operando com fornecedores que estavam em débito com a Secretaria da Fazenda, ou seja, a inscrição estadual da empresa estava inapta, né? Estava suspensa, ele não podia mais vender e o nosso cliente continuou comprando desse fornecedor sem conhecimento, né? E aí um dia bateu o fiscal nesse cliente e falou assim, viu, você opera com tal empresa? Ah, opero, é nosso principal fornecedor. Então, pois bem, essa é a sua penalidade, porque você está operando com uma empresa que está inapta perante o Estado. Ele é o nosso devedor costumado, né? Então, ele deve para a gente, então você não poderia estar operando com ele. E a empresa também foi autuada porque é uma responsabilidade tributária, né? Você concorda que se a empresa está devendo para o Estado, ela não está pagando o ICMS e você apropriou o crédito de ICMS nos seus insumos sem ter tido um pagamento de imposto? Ou seja, você também apropriou um crédito de algo que não teve um pagamento tributário, né? Então, você também é corresponsável por aquela operação. E é isso que ele quer evitar, né? Então, ele quer que o ciclo se feche no processo de fiscalização e no processo tributário. Então, assim, deu um boom nas empresas quando veio esse terceiro pilar, mas por que, né, que eu tenho que ter esse tipo de validação? Mas é para fechar o ciclo tributário, ou seja, se ele é meu fornecedor de insumo, é meu principal fornecedor, né, de quem eu mais compro, e eu estou apropriando crédito de alguém que deve para o Estado, não faz sentido, eu também estou operando de uma maneira errada, né? E se eu quero ser alguém adimplente com o Estado, aderente fiscalmente, eu tenho que comprar de alguém que também opere da mesma forma. Então, é por isso que, para fechar o ciclo,
a nota do meu fornecedor faz toda a diferença. Então, faz sentido, tá? Então, quanto à classificação dos contribuintes, a base é essa, e ele vem com alguns princípios, né? Que a gente vem acompanhando, inclusive em alguns fóruns junto à Secretaria da Fazenda. A gente tem, principalmente antes da pandemia, a gente participou de vários fóruns junto à Secretaria da Fazenda, que foi bem interessante conversar diretamente, né, com os auditores fiscais e ver a mudança de postura. E é engraçado que a gente vê muito mais a mudança de postura por parte da Secretaria da Fazenda do que por parte dos contribuintes. Acho que a gente é tão receoso, tem tanto medo, né, de tantos anos trabalhando com uma ação punitiva, que para a gente é difícil se acostumar, né, com essa nova visão que o Estado tem. Mas é legal a gente passar essa forma como ele vem trabalhando. Então, assim, o primeiro dos princípios desse programa é a questão da simplificação. Então, é simplificar as obrigações acessórias justamente para a gente melhorar a questão de aderência fiscal, né? Uma dessas questões é a eliminação da GIA, que já vem num projeto piloto há alguns anos. Acredito que algumas empresas que estão participando da live estão nesse projeto piloto. A Consulcamp, ela vem apoiando algumas empresas nesse projeto de eliminação, né? Então, a empresa é notificada, a gente apoia o cliente fazendo o cheque, né, do que a secretaria notificou, do que ela precisa melhorar na questão de aderência, justamente para eliminar a questão das incorreções em relação à GIA e SPED fiscal, ou seja, como eu faço para eliminar aquele ponto e exterminar, né, então, a GIA. Então, a gente vem atuando. Uma coisa bem interessante que tem acontecido, até eu estava conversando com o John Abson, que é o coordenador da área de assessoria, ele tem acompanhado alguns clientes que têm recebido auditores fiscais da Secretaria da Fazenda, que têm ido nas empresas com um manual de eliminação da GIA e tem orientado as empresas a como eliminar os pontos que elas têm sido notificadas. Olha que interessante, né? Então, ao invés de ir com notificação ou com algum tipo de autuação, eles vão lá e falam, olha, a gente está nesse processo de eliminação da GIA, tem ocorrido esses pontos com vocês, para eliminar, a gente está trazendo um manual de como vocês devem corrigir. Bacana, né? Ele já tem visto isso em algumas situações. O auditor não pôde ceder o material para a gente, uma cópia, justamente porque é época de eleição, então não pode ter divulgação de material. Mas foi um ponto que a gente achou bem bacana nessa questão do trato do fisco com o contribuinte. Então, já vem nesse primeiro princípio, que é o da simplificação. Então, aí no futuro, a gente ficando só com o SPED fiscal. O segundo ponto da boa-fé, que tem sido também muito discutido com os auditores fiscais. Inclusive, teve uma grande mudança da massa de auditores fiscais, justamente para ir nessa linha da boa-fé. O que eu achei muito interessante em uma das discussões que a gente teve, foi até na OAB em Campinas, o que eles falaram numa palestra. Antes, os auditores iam muito com os dois pés no peito já, né? Então, eles iam já, assim, na questão da má conduta. Eu tenho certeza que eles fizeram na má fé para sonegar a tributação. Hoje já é o inverso. Eles já tendem à interpretação de que houve um erro por uma questão de inconstância, ou seja, aconteceu um fato que o contribuinte errou e o contribuinte vai me provar que estava correto. Um exemplo clássico a questão de demora que até o Rodrigo citou, na questão temporal de escrituração de nota. Às vezes, porque não tem na legislação um tempo para você escriturar nota, né? Então, cabe muito da análise do auditor fiscal. Então, o que eles fazem? Você demorou muito para escriturar essa nota que foi emitida em tal data. Então, me prova o porquê. Eles vão atrás do quê? De canhoto de conhecimento de transporte. Né? Então, eles pedem para o contribuinte comprovar o porquê houve o transporte mais demorado daquela mercadoria. Então, através do conhecimento de transporte, de canhoto, ele comprova o tempo
de transporte daquela mercadoria. E aí ele avalia a coerência do processo, né? Coisa que antes não acontecia. Na verdade, eles já autuavam se eles entendiam que aquilo estava fora de tempo, né? Então a gente achou muito bacana o exemplo que eles deram, né? E eles falaram que essa questão do tempo hoje, para ser autuado, é só se eles verificarem mesmo que houve uma questão de intenção da sonegação, né? Que não consegue se comprovar o motivo da entrada da mercadoria. Então, é bem nesse sentido de boa-fé, acreditar que houve uma inconstância no processo, e aí pedir para o contribuinte provar o porquê aquilo não aconteceu. E muito na questão de questionar, né? E não culpar, não punir. Então, perguntar ao contribuinte por que aquilo está acontecendo. Nas palestras que eu tenho dado ultimamente, que a gente conversa muito sobre essa questão fiscal, os contribuintes têm relatado muito isso, de que recebe telefonema do auditor perguntando, viu? Até a questão que o Rodrigo falou, que acontece em Goiânia. Estou vendo algumas notas emitidas contra a sua empresa, não está no SPED fiscal. Você quer avaliar o porquê que essas notas não estão escrituradas? E aí a empresa procura, tem um tempo de 30 a 45 dias para procurar aquelas notas e retificar a escrituração. Então, isso tem sido muito bacana no trato da Secretaria da Fazenda em relação ao contribuinte. Tudo isso leva ao terceiro princípio, que é a segurança jurídica. Quando a gente tem um processo de simplificação em todo o processo, isso leva à segurança jurídica, né? Porque é mais certeiro, a gente não tem dupla interpretação sobre as coisas. Se a gente pegar, por exemplo, as últimas respostas à consulta do Estado, a gente vê muito isso, né? A questão de uma única interpretação sobre os fatos. A gente já tem visto essa mudança, né? Se a gente pegar respostas a consultas de 2009 até, não tão antigas, mas de 2009, 2005, a gente vai ver que tem duplas interpretações para muitos assuntos, né? E hoje já não acontece mais isso. A gente consegue pegar um único assunto e ver que eles remetem àquela mesma consulta, ou seja, isso traz uma segurança jurídica para o contribuinte atuar daquela mesma forma. Então, isso também acaba sendo vinculado ao que eles trazem à questão do programa de conformidade, né? A trazer segurança jurídica para o contribuinte atuar de uma única forma. Publicidade e transparência nos dados a serem divulgados, né? Inclusive na questão das notas dos contribuintes, né? Hoje a empresa pode optar se ela quer ou não divulgar a nota dela, né? Hoje a empresa opta, eu quero que a minha nota seja divulgada ou eu quero que ela não seja para o público em geral. Isso eu posso fazer uma opção. E também publicidade e transparência nos dados da Secretaria da Fazenda. Toda a questão da simplificação, da boa-fé, da segurança jurídica, de como ela orienta os contribuintes, vai de encontro à publicidade e transparência das informações que ela presta, levando também ao último ponto, todos entrelaçados, que é a concorrência leal, que aí a gente vincula muito a nota dos fornecedores, né? Eu sei que tem muita gente brigando por conta dessa terceira nota, e eu tenho plena consciência do quanto vai ser difícil implementar isso, né? Porque, imagina, a gente pega alguns segmentos, né, que tem um tipo de fornecedor que a gente sabe que está muito longe, né, dessa realidade de uma conformidade, mas ele é o principal fornecedor de uma matéria-prima, né? Como que eu vou fazer esse cara entrar numa aderência fiscal ou numa adimplência junto ao Estado, sabendo que ele é meu principal fornecedor e me fazer ter, né, impactar na minha nota? Mas o porquê que ele fala dessa concorrência leal, né? Quantas empresas a gente vai e que a gente escuta a seguinte frase: Sandra, por que eu vou entrar direitinho se a minha concorrência não anda direitinho? E quando a gente fala de concorrência leal, é justamente isso que o Estado quer promover, é que todos andem direito, né? Por quê? Porque isso impacta no meu custo.
Eu tributar corretamente, eu andar corretamente perante a tributação, faz que isso impacte no meu custo. É claro que faz, né? Eu tributar conforme a legislação pede, impacta diretamente no preço que eu repasse ao meu consumidor final. Então, se eu faço, quem está do meu lado direito e esquerdo também tem que fazer, né? Então, assim, é complicado, é um processo demorado, né? Que não vai ser da noite para o dia. O Estado tem plena consciência que vai, até por isso que a nota dos fornecedores não foi implementada ainda, né? É o último e terceiro pilar, mas é necessário, né? Para que todo mundo ande dentro da conformidade. Rodrigo, você queria comentar alguma coisa? Oi, Sandra. Na verdade, nessa dificuldade desse último pilar, realmente, de fato, né? Você destacou bem, né? Uhum. Mas, enfim, a ideia do físico é realmente pegar toda a cadeia, né? E que as empresas possam, né, aos pouquinhos, né? Logicamente, o ideal seria que todo mundo tivesse numa mesma linha, né, de atuação, todo Sim. mundo em compliance, né? Mas, enfim, agora, dentro dessas notas aí, nós não temos um peso específico, né, Sandra, desses pilares, né? Temos sim. Aí é aqui É. que a gente vai entrar O problema agora. é a prática disso daí, né? Realmente, de fato, Uhum, né? Quer dizer, quando você escolher, né, quando você for fazer, né, uma discussão, uma pré-análise de todos esses requisitos, né? Tentar uhum, balizar um pouquinho com relação a esses pesos, né? Agora, vamos ver na exatamente. prática como que isso vai ser, né? Isso. Os dois primeiros pilares, né, que é a questão de aderência e questão de pagamento, eles já têm em vigor, conforme o decreto 64453 de 2019, ele já tem estabelecido como que o fisco estabelece as notas, né? Inclusive, essas notas, elas podem ser questionadas. Sandra, olha, ele me deu tal nota, mas eu não concordo com essa nota que ele me deu, De porque uma revisão ali, né? com base sempre nos últimos 4 meses, e nesses últimos 4 meses eu realizei o pagamento, eu fiz certinho, e eu recebi, de repente, sei lá, uma nota B. Eu posso questionar? Posso. Né? Eu tenho um canal direto do programa Nos Conformes, em que eu mando as guias, eu mando a questão de aderência, eu falo, olha, eu fiz a escrituração, eu fiz o pagamento, por favor, revise a minha nota. Então, é um canal direto com os auditores, tá? Isso é bem bacana. Mas é legal a gente ter esse parâmetro para ver que é uma coisa bem palpável, é factível. Então, ele pega conforme dados mesmo, tá? Então, quando a gente pega a questão de nota em relação a pagamento, é em relação a pagamentos em dia, nota em função a tempo de atraso, né? Então, se a empresa não tem obrigação vencida ou se está vencida menos de 60 dias, eu estou com o contribuinte a mais. Está vencida mais de 60 dias ou menos de 90, né? Está ali balizada entre esse tempo. Eu sou nota A. Está vencida mais de 90 dias, menos de 120. Estou ali na nota B. Pessoal, vocês vão receber esse material, tá? Então, fiquem tranquilos que tudo isso daqui vai estar na apresentação. Está vencida mais de 120 dias e menos de 180, nota C. Agora, se tiver vencida mais de 180 dias, então eu estou em nota D, tá? Um ponto importante a falar. Hoje, a GIA é como se fosse a nossa DCTF, ainda é, né? Porque ela não foi eliminada. Então, a GIA ela ainda é uma confissão de débito do contribuinte, assim como a DCTF é para os tributos federais, a GIA ela é no estado de São Paulo uma confissão de débito. Ou seja, eu posso estar com o pagamento em dia, mas se eu não entreguei a GIA ou se ela está em atraso, eu já recebo nota D, tá? Por quê? Porque ele não tem comparação do débito que eu estou pagando. Então, imaginem vocês, eu paguei lá no mês de agosto R$ 120. Aí eu tô falando, viu? Eu não atrasei, eu paguei R$ 120, mas eu não entreguei a GIA. Ou seja, ele não sabe qual que é a minha confissão do débito, ele não sabe quanto que eu tô devendo, né? Então, eu também recebo uma nota D automaticamente. Eu não preciso estar com débito pago, ok? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente vai falar assim, mas eu paguei a guia do ICMS lá em agosto, não era para eu ter recebido uma nota D. Poxa, mas você não entregou a GIA. Eu estou com a GIA atrasada, que é a minha confissão de débito,
tá? Então, o decreto, ele prevê isso, beleza? Não entreguei a GIA, tô com a GIA em atraso, eu já recebo nota D automaticamente, beleza? Considerem que as notas é a média entre todos os meus estabelecimentos do estado, né? Então, não basta eu estar certinha só com a minha matriz, porque tem muita empresa fazendo isso. Ah, eu vou lá, acerto o compliance todinho da minha matriz, que é a empresa que eu tenho maior movimento, e aquela filial pequenininha lá, eu deixo ela rodar como tá. Adianta eu fazer isso? Não, não adianta. Eu tenho que estar todas as empresas dentro do compliance, porque contabiliza a nota de todas as minhas empresas que estão dentro do estado de São Paulo, tá? Ele até coloca que, por exemplo, eu estou com uma empresa em situação inapta no estado de São Paulo, vai para a nota E. A nota E é quando o estado está revendo tudo e fazendo a classificação daquela empresa, né? Então, ele nem contabiliza aquela empresa para qualquer tipo de benefício, tá? Então, é importante ressaltar isso para que vocês avaliem o compliance de todas as unidades da empresa. A segunda nota, que é em relação à aderência fiscal, é sempre com base na escrituração dos valores conforme os documentos emitidos e recebidos. Então, ele vai pegar toda a EFD, né, e vai avaliar aquilo que foi emitido ou o documento que foi recebido e vai confrontar com os valores que vocês escrituraram. Isso é o grau de aderência. O grau de aderência está maior ou igual a 98%, beleza? Recebi nota a mais. Está entre 96% e 98%, recebi A. Está entre 96% e 90%, recebi B. Entre 90% e 94%, recebi C. Está menor que 90%, vou lá para D. O que acontece com muito cliente nosso? Muito cliente nosso. Eu estou escriturando a EFD. Pô, mas eu não estou escriturando o CIAP. Ou eu não estou escriturando o bloco K. Eu vou para a nota D. Por quê? Porque eu tenho que escriturar na EFD todos os livros obrigatórios. Então, o grau de aderência também cai nisso, tá? Porque o pessoal, eles estão muito fixados, assim, em livro de entrada, livro de saída, livro de apuração. E, na verdade, a aderência está em tudo aquilo que é obrigatório, né? Tivemos cliente que caiu nessa situação, que está lá, ele paga os tributos direitinho, mas ele não entrega os livros obrigatórios na FD. Ele está com uma classificação B, porque aí pegou uma nota a mais, com uma nota D, a média foi B. Então, aqui eu até friso, né? Entrega da FD é confissão de escrituração. Então, eu preciso escriturar tudo que é obrigatório, porque senão automaticamente eu vou para a nota D. Isso também é previsto no decreto. Questão do conteúdo, né, Sandra? Não adianta também mandar as obrigações, está em dia, né? Então, tem lá uma previsão, não posso ter a entrega aí com 7 dias de atraso, né? Superior a 7 dias. Aí entreguei, mas entregou sem conteúdo também não adianta, né? É aquela ideia que o pessoal fala assim, vou entregar e depois eu retifico. Aconteceu muito com o Bloco K, muito. A galera falou assim, nossa, eu não consegui gerar o Bloco K, vou entregar, depois eu retifico. E aí veio caindo as notas por causa de média dos últimos 12 meses. Porque já identificava que a empresa tinha obrigatoriedade do Bloco K e não entregava. Então, a nota baixou mesmo. Por quê? Porque é um livro obrigatório, tá? Então, tem que se atentar a isso, na questão de obrigatoriedade que tem dentro dos livros, tá? É a mesma situação. Quando vocês tinham que imprimir os livros e registrar lá no cartório, não tinha toda uma listagem dos livros que eram obrigatórios? Mesma coisa, só que aqui é eletrônico, né? Então, todo mês você tem que entregar aqueles livros. Não entregou algum, cai dentro da falta de aderência, tá? E, por último, que é futuramente a questão da nota dos fornecedores. Aqui, esses percentuais, pessoal, é uma estimativa com base na linha, né, que eles traçaram para a gente na Lei Complementar 1320 de 2018, né? Porque ele fala do que está dentro do A+, e dentro do que vai estar no D. Então, a gente vê que, assim, é uma média bem apertada, né, que eles pedem em relação à nota. E eles falam que aqui eles vão classificar aqueles fornecedores que têm
categoria de nota, né? Por quê? A gente tem fornecedores fora do estado, né? Então, eles ainda não traçaram muito bem esses parâmetros, tá bom? Isso daqui é uma estimativa, porque realmente não tem ainda essa situação em decreto, né, de como isso vai ser regulamentado, porque tem muitos fornecedores fora do estado, fornecedores que são simples nacional, né? E, na verdade, o estado não é fomentar uma operação fora do estado. Inclusive, uma das possibilidades que a gente discutiu em fórum, junto com os auditores, é que os outros estados criem portarias para também classificar os seus fornecedores. Então, vejam como o negócio vai se espalhar, não vai ficar só dentro do estado de São Paulo, né? A ideia é assim, São Paulo foi meio que um projeto piloto, se dá certo aí, a gente espalha para o Brasil, entendeu? Então, na verdade, a ideia é que os outros estados também categorizem os seus contribuintes de alguma forma para que seja válida a questão de nota de fornecedor. Então, tem tido muita conversa, né, do conselho com os outros estados para que tenha uma categorização dos contribuintes também nas outras unidades fazendárias, porque senão também não vai fazer muito sentido, né? Então, isso daqui é uma grande estimativa de como isso vai acontecer. Espero que no futuro, né, a gente já venha fazer uma outra live e conversar com vocês como que isso verdadeiramente vai funcionar. No entanto, o que a gente tem orientado os nossos clientes? Já fiquem de olho nas notas dos fornecedores de vocês. Isso é uma consulta pública, né? Existem algumas empresas que estão colocando as notas no sistema, tá? Até quando a gente fez eu fiz um treinamento em Company em 2019 e no cadastro do fornecedor, a nota do Nos Conformes já estava sendo solicitada para eles manterem em cadastro. Então, eles já estão fazendo esse acompanhamento, já tem empresa fazendo esse acompanhamento, né? É um ponto interessante, né? Porque você já vai buscando realmente esse compliance e se antecipando, né? Para não chegar lá no último momento e falar assim, opa, peraí, agora isso vai impactar na minha nota, né? Então, já é um trabalho bacana de ir fazendo, apesar da gente não saber ainda como isso vai funcionar, mas se a gente for pensar, né, o certo já seria a gente sempre agir assim, né? Estar operando com empresas que sejam legais perante o Estado, tá bom? Pode até haver um desconhecimento também da parte do fornecedor, né, sobre essas classificações, né, Sandra? Também é uma oportunidade de Sim. ajudar e orientar eles a corrigir, né? Uhum. Então, logicamente, essas notas elas vão sendo atualizadas no sistema também, né? Então, o ideal é que realmente o sistema de vocês pudesse, então, fazer uma captação, né, de acordo com o CNPJ e Sim. inscrição estadual, e aí atualizar, né, que vocês pudessem montar ali um painel, vamos dizer assim, de notas dos fornecedores e alguém Sim. fazer a gestão sobre isso, né, e com uma atualização periódica, né, Sandra? Que aqui, na verdade, eu já reforço, né? Cadastro é uma coisa mutável em si. Vamos pensar fora de nota, né? Cadastro é uma informação mutável. Hoje o cliente hoje o fornecedor é simples nacional, amanhã ele pode não ser e isso impacta em custo. Esses dias eu estava dando treinamento numa empresa, era um treinamento fiscal e tributário, metade do dia para a área de compras, metade do dia para a área de vendas. E a gente detectou justamente esse problema na formação de preço, né, no mercado. Por quê? Contratou inicialmente o fornecedor como simples, depois ele migrou para lucro real. Isso muda significativamente a formação de preço, né? Porque muda a carga tributária daquilo que ele deve aplicar no preço final. Então, é mutável, né? Esse cadastro de cliente e fornecedor, ele deve ser revisado tempestivamente. Então, a questão das notas também, isso deve ser avaliado, até porque é sempre a média dos últimos 12 meses que é divulgado, né, para consulta pública. Então, isso deve. Uma das questões que está sendo solicitado para divulgação é que a nota tenha uma tag na nota fiscal eletrônica para a divulgação da nota do fornecedor.
tá? Então, isso já tem sido solicitado pelos próprios contribuintes, tá? Não é nem pela Secretaria da Fazenda. Os próprios contribuintes estão solicitando para que seja incluída uma tag na nota fiscal eletrônica, porque ficaria muito mais fácil, né? Da gente avaliar e fazer a comparação. Mas isso ainda não está sendo alvo de estudo, nem foi implementado. Mas seria muito mais fácil, né? Da gente avaliar quando fizesse uma operação comercial. Bom, pessoal, então assim, beleza, fomos classificados, né? A gente está ali na escola, a gente tem nota, mas o bom aluno quer uma contrapartida daquilo, né? Então, quero passar de ano, né? Quero ganhar um mérito, quero ganhar um prêmio. Então, e aí? Fui um bom aluno. O que eu tenho em contrapartida em relação ao programa? Vem os benefícios, né? Então, tem alguns benefícios muito legais e alguns a gente já está aí no dia a dia, já vem acontecendo, até por isso que a gente quis promover a live para vocês. O primeiro deles é procedimento de análise fiscal prévia. Esse, para mim, assim, em questão de compliance, é um dos mais interessantes, porque o próprio contribuinte pode solicitar para o auditor fiscal que ele avalie as suas operações e dê uma opinião sobre as melhorias que ele pode fazer ou erros que ele está cometendo para correção sem qualquer processo de fiscalização. Sobre aquela operação que ele tem dúvida de correção, o fiscal não pode autuar ele. Então, essa questão de análise fiscal prévia é muito interessante no trato do contribuinte com a auditoria fiscal, né? Ah, mas é todo mundo que pode pedir? Não, não é todo mundo que pode pedir, né? Aqueles que têm boas notas. Então, vejam aí como já vai dando algumas facilidades para quem tem algumas notas legais no Estado. Então, é ter realmente esse trato com o Estado para poder pedir esses benefícios. O segundo é a utilização do crédito acumulado de ICMS de forma simplificada. Esse daqui eu vou pular, porque a gente vai falar ele bem detalhadamente para vocês, porque esse foi incluído recentemente e já está em vigor, tá? Então, eu vou falar para vocês como ele funciona. Facilidades na restituição do imposto pago por antecipação tributária. Esse também a gente está na expectativa aí de entrar, porque hoje a gente sabe o quanto é difícil no Estado pedir restituição de ST, né? Então, eles prometem aí alguma facilidade no processo de restituição. O quarto ponto, a gente também está na expectativa, porque para quem importa muito, isso daria um ganho de caixa gigantesco, que é o pagamento do ICMS na importação via compensação em conta gráfica. Ou seja, eu não preciso emitir a guia do ICMS na importação e ir lá pagar, despender caixa. Ou seja, eu tenho um saldo credor na minha apuração, ou eu posso pagar na minha apuração mensal, eu vou lá e coloco na minha apuração do ICMS do mês. Então, isso facilitaria pra caramba a apuração de ICMS. E renovação de regimes especiais com procedimento simplificado, né? Hoje a gente tem que, alguns regimes especiais, eu tenho que entrar com o processo novamente, né? Eu tenho que protocolar no Estado, pedir novamente um prazo. Então, eles falam que os regimes especiais, eles prometem uma simplificação nesse processo de renovação, provavelmente de forma eletrônica, né? Eu só entro lá, faço um tique que eu quero um novo prazo, e isso automaticamente já é me cedido sem nenhum processo presencial. Então, isso também facilitaria muito. Nenhum deles ainda hoje está em vigor, mas a utilização do crédito acumulado, sim, e é sobre ele que a gente vai falar hoje mais detalhadamente. Porém, né, se o bom aluno tem contrapartida de coisa positiva, o mau aluno tem contrapartida em relação à nota baixa, né? O mau aluno, ele reprova, o mau aluno vai para a diretoria, e aqui no contribuinte não é diferente. A gente também tem contrapartida das notas baixas, né? Então, o cara que tem nota baixa, pode acontecer algumas situações com ele, né? Uma delas, ter alteração no período de apuração, prazo e forma de recolhimento. Por exemplo, diminuir período de apuração de 15 em 15 dias, ao invés de mensal.
Então, pode ser que ele me pede para recolher o ICMS de 15 em 15 dias, ao invés de ser por mês. Então, isso dificultaria muito a rotina do departamento fiscal. Ter que pedir previamente para emitir e escriturar nota fiscal. Imagina vocês tendo que, a cada nota que for emitir, a cada nota que for escriturar, ter que pedir autorização para a Secretaria da Fazenda. Né? Imagina, estou com a empresa lá inapta, não posso operar, eu tenho que ir lá e ficar pedindo autorização para fazer a ocorrência diária da minha operação. Impedir de utilizar benefício e incentivo fiscal relativo ao ICMS. Então, imagina, uma empresa que importa e revende interestadualmente tem o regime de suspensão do ICMS lá na minha importação. Ele simplesmente me impede de utilizar o benefício, ou seja, eu importo com 80% de suspensão do ICMS na importação. De repente, eu tenho que pagar o 100% do ICMS, porque eu estou com uma nota baixa e ele me impede de utilizar o benefício. Isso também pode acontecer. Exigência de comprovar a entrada da mercadoria para apropriar o crédito. Então, a partir da minha nota baixa, estou lá com uma nota D, ele não confia mais na minha operação, eu tenho que ir lá e comprovar com foto, com canhoto, com conhecimento de transportadora de que realmente entrou a mercadoria no meu estabelecimento para eu poder apropriar o crédito de ICMS daquela mercadoria. E inclusão em programa especial de fiscalização tributária. Ter um fiscal dentro da minha empresa plantado, olhando todas as operações que eu fizer. Né? Então, eles já disseram que isso pode acontecer. Por isso, inclusive, que eles estão aumentando, né, os fiscais dentro do programa Nos Conformes. Entendam, tá? Os auditores do Nos Conformes é uma equipe totalmente separada. Não é uma equipe que faz o atendimento quando a gente vai lá fazer questionamento. É uma equipe à parte do Estado de São Paulo. Né? Então, eles estão aumentando, né, essa equipe, aumentando essa mão de obra, justamente para atender esses processos, tanto de fiscalização de boa-fé, tanto para essa fiscalização das empresas que não estão atingindo os níveis que eles pedem do programa, tá bom? Então, tem muita coisa boa por vir, mas também tem muita coisa né, de contrapartida para as notas baixas também para ser implementada. E aí, falando do que a gente já tem hoje, né? Então, a gente falou de muito que já tem previsto, né? Tudo que o programa prevê para ser implementado, mas efetivamente, o que já está acontecendo, né? Primeiro, as notas para classificação. Hoje, todo contribuinte já está sendo classificado. Hoje, todo mundo que tem o RPA, né, que está no regime de apuração normal do ICMS, pode entrar lá na consulta pública ou entrar aí no seu posto fiscal eletrônico, que você já vai ter a nota e tem o porquê você chegou nessa nota. E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês, lógico, né, omitindo aqui quem são os nossos clientes, mas para vocês verem como que é feita a classificação da nota. Nesse caso aqui, o nosso cliente tem nota B, ele está com nota A em adimplência, ou seja, ele não deve nenhum tributo, só que na questão de aderência ele está com classificação D. Por que ele está com classificação D? Esse cliente aqui não entrega nenhum livro fiscal dentro do SPED fiscal. Tá? Então, os livros que são obrigatórios, ele não está prestando conta. Ou seja, muito benefício que esse cliente poderia ter, ele não tem, porque ele não está cumprindo a obrigação acessória devida, que no caso é o SPED fiscal. Então, isso deixa a nota dele muito inferior àquela que ele poderia estar. Imagina, se ele estivesse cumprindo, né, com o SPED fiscal certinho, ele teria uma nota a mais, e isso seria super bacana para a contrapartida dele. Principalmente agora na questão de crédito acumulado, porque esse cliente, inclusive, ele tem muito crédito acumulado. Então, ele poderia estar com uma facilidade gigantesca para pedir crédito acumulado. Nesse outro caso, esse nosso cliente, ele está com nota D na classificação. Por quê?
ele está na questão de adimplência, né? Ele não está, nesse caso, ele está inadimplente perante o Estado. Então, esse cara, ele pode ter todos os expedientes fiscais entregues, pode estar tudo certinho na questão de adimplência, porém, a nota principal é de adimplência. Se ele está devendo, ele vai ter nota D. É o que acontece com esse cliente. Ele não pagou, na época, o ICMS dele. E aí, como ele estava devendo, ele já cai na nota D por uma questão de inadimplência, tá? E aí, isso fica na classificação da empresa. O que a gente já tem hoje também é uma facilidade na questão de orientação tributária. Sandra, estou com dúvida numa questão e eu quero entrar em contato com um auditor da Secretaria da Fazenda. Posso fazer isso? Posso, através de agendamento eletrônico. Então, eu consigo agendar eletronicamente, posso fazer um atendimento remoto e ter o contato com o auditor fiscal. Isso tudo hoje de forma eletrônica, né? Se a gente entrar lá no portal do Nos Conformes, ele é a sigla OT. Então, se a gente pegar a sigla OT, a gente consegue tirar todas as dúvidas em relação a questões tributárias no agendamento eletrônico e atendimento remoto da orientação tributária. Esse também é um contato fantástico que o contribuinte está conseguindo ter hoje com o auditor fiscal. Lembrando, ele é específico para a equipe do Nos Conformes, tá? Então, algumas situações, eles não vão atender aquilo que precisa de protocolo, né, de protocolar documentação, processo específico, né, de eu pedir crédito acumulado, não é por aqui. Aqui é para orientação tributária, tá bom? A questão da autorregularização, né, que também é outra questão bem bacana que a gente consegue fazer pelo canal da Secretaria da Fazenda, que é o contribuinte recebendo orientação do fisco para fazer regularização espontânea. Olha, eu vi que em determinado mês eu não cumpri a obrigação acessória do jeito que eu deveria, e eu quero fazer um processo de autorregularização. Se eu tenho uma boa nota, eu posso fazer isso pelos canais de autorregularização da Secretaria da Fazenda, ficando salvo de qualquer penalidade, desde que eu faça, né, esse pedido de autorregularização. Então, isso é bem bacana. Hoje está acontecendo de duas formas isso. A cobrança massificada é quando você recebe a solicitação de autorregularização. E eu já conversei com muita gente que recebeu, né, ligação, até o pessoal falou assim, nossa, sério? Será que não é trote, né? Não é gente querendo pegar dados da minha empresa? Por quê? Porque recebeu ligação mesmo da Secretaria da Fazenda dizendo que tinha incoerência nas obrigações acessórias e pedindo a autorregularização antes de qualquer procedimento de ofício. Então, isso é o tipo de cobrança massificada, né? Que eles pegam uma relação de contribuintes e saem ligando para todos eles, né? Pedindo a regularização desses processos. Ou então pode ser a cobrança qualificada, que aí, na verdade, são erros bem específicos que os contribuintes cometem, e aí aquele auditor ele vai acompanhar aquela empresa até que a correção seja realizada, tá? Mas da mesma forma, é dentro de um parâmetro de orientação para aquela autorregularização, não é punitivo, tá? Isso é para que a empresa não seja penalizada. Então, levem tudo isso muito na questão de boa-fé, né? Que o fiscal está entendendo a questão de boa-fé da empresa para ela se regularizar. E a questão da liberação do saldo acumulado, que esse, né, é o tema em alta nosso, né? Todo mundo está querendo saber. A gente recebeu mais ligações sobre isso do que qualquer outra coisa nesses últimos dias, né? Que é realmente a questão da liberação do saldo acumulado,
que veio através do decreto 66921 de 2022 e veio a ser implementado, né, com as normas através da portaria 54 de 2022. Leiam ela, tá super simples, né? Ela veio colocar as normas dentro da portaria do ECREDAC. Então, se vocês entrarem na portaria do ECREDAC, está lá bonitinho, tudo explicado como ele veio funcionar, lá no artigo 45A, salvo engano, tá bom? O que ele vem falar para a gente, né? Em forma muito simples. Aqueles contribuintes, porque só esclarecendo, né? Todo mundo sabe que hoje, para se liberar saldo acumulado de ICMS, é um parto dentro do estado de São Paulo, né? A gente está com casos de clientes que estão esperando o saldo acumulado há 2 anos, ou seja, eu tenho um saldo acumulado de ICMS e não confundo saldo acumulado com saldo credor, por favor, tá? Saldo credor é aquele saldo que vai acumulando na apuração do ICMS, mas é normal da minha operação, né? Comprei a mais no mês e acabou ficando um saldo de ICMS maior do que o meu débito. Então, é da operação. O saldo acumulado, ele é por conta de um acúmulo da operação e que nunca vai acabar. Por quê? Porque é da sua natureza, é da sua característica. Por exemplo, eu compro os meus insumos com crédito, mas eu vendo com benefício de diferimento. Oi, gente? Acho que tem algum microfone ligado. Mas eu vendo com diferimento, eu vendo com redução de base de cálculo, eu importo com crédito e revendo para fora do estado. Ou seja, nunca vai acabar aquele crédito, porque é da natureza dele, né? Não é por uma situação da operação, né, que eu comprei a mais. Eu compro e vendo, compro com crédito e vendo com débito e porventura acabou tendo crédito. Não. É porque é natural da minha operação eu ter um saldo acumulado de crédito. Nesses casos, eu posso pedir para o Estado uma restituição daquele valor, né, para eu utilizar de várias formas. Eu posso pagar ICMS na minha importação, eu posso comprar insumos, eu posso comprar máquinas, eu posso utilizar de várias formas dentro do Estado de São Paulo. E acontece que isso é devagar, né? Dentro do estado de São Paulo demora porque entra num processo de fiscalização. Seja o simplificado, que entra num processo de fiscalização mais enxuto, né? Só sobre aquelas operações que eu peço, ou se é pela forma de custeio, que aí entra nos últimos 5 anos e aí é um processo de fiscalização muito mais amplo. Independente, ele vai ser fiscalizado, né? Ele vai ser observado, vai ser visto pelo auditor. Então, demora muito, tá? Então, tem demorado uns 5 anos para ser liberado e depois mais um tempo para eu conseguir transferir para minha utilização. O que essa portaria, então, vem me dizer em relação aos nos conformes? Aquele contribuinte que tem nota a mais, que tem nota A ou que tem nota B, eu vou liberar aquilo que ele me solicitou sem eu passar por uma fiscalização. Então, isso agiliza o processo de uma forma inteiramente positiva para quem tem nota boa, né? A única coisa que a gente ressalta é que essa nota é a média dos últimos 12 meses, que é aquela vista lá na consulta pública, e que esse crédito que ele vai estar liberando é em relação aos últimos 25 meses, tá bom? Inclusive daquelas pessoas que já pediram, que estão lá com o pedido paradinho. Eles prometeram que vão avaliar esses pedidos que estão parados em relação aos últimos 25 meses. Quem está com nota a mais, ele vai liberar 100% do valor solicitado. Para quem está com nota A, ele vai liberar 80%. Para quem está com nota B, ele vai liberar 50% do crédito. Qual o valor do crédito acumulado? O que for menor em relação ao que foi pedido
ou que está na GIA, tá bom? Mas é uma grande vantagem, porque o que a gente está demorando 2 anos, a gente está estimando não demorar 1 mês, né? Estimando. Por que eu estou falando isso? Teve cliente que contratou a gente já esse mês para fazer os pedidos, né? E eu deixei bem claro, olha, a gente está tão na expectativa quanto vocês, porque a gente não sabe como que isso ainda vai funcionar na prática, né? Estamos em teste, a gente vai fazer e vamos ver se realmente isso vai ser liberado tão rápido assim quanto a gente está esperando, né? A expectativa é muito boa, porque agora, visivelmente, a gente está tendo uma contrapartida positiva para quem tem nota boa, né? E é isso que a gente quer ver acontecer na prática. Rodrigo, você tem algum comentário? Falar um pouquinho dessas experiências práticas nossas, realmente, de fato, o pessoal tem demorado bastante, né, para fazer as análises, né, Sandra? Sim. E com relação aos outros estados também. Sempre há uma dificuldade, né, nessas transferências de crédito, né, seja para pagamento aí de energia, de ativo imobilizado, e até de transferência também, né, entre Muito. empresas aí, né, interdependentes, né, eu consigo fazer também Interdependências. a transferência, né, a venda, vamos dizer assim, desse crédito, né, demonstrando que a gente não Sim. consegue, né, utilizar de outra maneira. Então, a gente faz a venda, né? Geralmente tem um deságio, né? Que é cobrado, né? Para que Sim. seja feita esta venda, então. E Sim. isso tem demonstrado na prática realmente, né, bastante demoroso, né? Moroso esse Uhum. processo, né? E, Sandra, com relação a essas transferências de outros estados, nós até temos trabalhado também, né? Minas, aqui próprio Goiás, né? Realmente há uma dificuldade nessas transferências e Sim. é o que estava comentando, né? Essa lei nos conformes possivelmente também vai ser estendida, né? Para os Sim. demais estados ainda de forma tímida, vamos dizer assim, né? São Paulo realmente saiu na frente, mas é um projeto que pode ser avançado aí para outros estados, especialmente Tem. naqueles clientes que têm exportação, né, Sandra? É um dos principais motivos aí também, né? Esses É, benefícios e quem tem muita exportação, né? Porque acaba juntando os sim. créditos nas entradas e acaba não tendo na saída também. Ou indústrias que transferem para outros estados, né? Geralmente você tem alguns créditos, daí com a transferência, né? A alíquota única, né? De Isso. 4% acaba gerando ali um crédito na operação, né, Sandra? Isso, e um ponto bem bacana que eu gostaria de colocar, que muita gente tem dúvidas sobre isso, mas o Estado lançou uma resposta à consulta bem recente, acho que agora em julho desse ano, junho ou julho desse ano, que essas empresas que importam com crédito e vendem a 4%, que acumula muito crédito, ele pode utilizar concomitantemente os 2 benefícios, que é entrar com o pedido de regime de suspensão do ICMS na importação, né? Que a gente entra com o pedido, é um processo fácil, apesar de demorar para sair, ele demora de 6 a 8 meses para sair, mas você pode entrar com esse pedido, né, de suspensão e, paralelamente, entrar com o ECREDAC, né, utilizando o saldo acumulado. E aí, você paga o restante do ICMS, da guia do ICMS, com o saldo acumulado. Então, é bem interessante utilizar isso dentro do estado de São Paulo, né? Então, você entra com o regime de suspensão, suspende um tanto do ICMS, e aqueles 30, 20, 50% que falta, você pode utilizar o crédito acumulado de ICMS para ir pagando, ou seja, né? O Estado não precisa colocar dinheiro na sua conta, né? Fisicamente, isso encaixa, mas você consegue utilizar isso na própria operação. Então, é muito bacana utilizar isso, né? Por isso que a gente fala, cada vez mais as empresas têm buscado a gente para atuar em compliance, porque tem valido a pena, né? Vale a pena atuar em compliance, vale a pena andar direitinho na linha do regulamento, né? Para ter essas boas notas, porque cada vez mais as contrapartidas têm aumentado, né? Fora do programa dos conformes, mas a gente tem muita coisa dentro do regulamento que ajuda o contribuinte. O problema é, o processo é moroso. Então, o que a gente quer nos conformes é que isso seja, tenha uma certa agilidade. Né? É isso que a gente quer com o programa nos conformes, que aquilo que está no regulamento passe a ter agilidade. Por quê? O Estado já tem bons benefícios, né? A gente só precisa que isso seja mais rápido, porque a gente está com um processo muito moroso na liberação.
E aí, para isso que a gente atua com uma certa metodologia, né? A gente precisa ter metodologia dentro da empresa para a gente ir traçando, porque, beleza, Sandra, ok, entendi o processo, mas a gente sabe que no dia a dia não é assim, né? A gente tem N situações para avaliar, a gente tem, a começar aí pela eliminação da GIA, né? A gente acabou de fazer um trabalho numa empresa super bacana, mas a gente tem N situações para acertar. O que, que a gente pode fazer? Primeiro, trabalhar com diagnóstico, né? Avaliar o processo de escrituração, fazer os devidos cruzamentos, fazer conferência a partir do manifesto do destinatário. Então, tentar cruzar da melhor forma possível todos os viés que a gente tem dentro da nossa operação para eliminar todas as possibilidades de incoerência no nosso processo. Porque é muito físico, né? Aquilo que a gente tem em relação, está nas nossas mãos, mas é o parar no dia a dia mesmo, né? Então, é ter um apoio, né? Ter um suporte para a gente conseguir fazer esse trabalho de diagnóstico. É difícil mesmo parar no dia a dia, né? Contem mesmo com... coloca a Consulcamp aqui, mas dentro do que vocês tiverem de consultoria, dentro do que vocês tiverem de apoio, mas usarem realmente as ferramentas que vocês têm para trabalhar dentro de um compliance e fechar os caminhos que vocês têm aí para buscar o compliance, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa tão boba, mas é às vezes o que está impedindo a gente de chegar aí no máximo que a Secretaria da Fazenda está pedindo. Depois que a gente fez o diagnóstico, efetivamente fazer a implementação dos critérios, né? Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu vou no cliente vender esse tipo de projeto, assim, olha, nem adianta eu te vender se você não tiver o braço para fazer, né? Por quê? Porque senão eu vou fazer o diagnóstico, eu vou te fornecer um monte de material, você vai ficar aqui com um monte de papelada do que você tem que fazer, mas você não vai fazer. Você vai ficar frustrado, né? Porque você vai ter um material na mão e não vai fazer, e eu vou ficar frustrada porque você não colocou em prática aquilo que a gente orientou. Então, não adianta você ter material e você não ter braço para colocar em prática, né? Então, assim, é trabalhar realmente com o plano de melhorias em conformidade com o programa, mas fazer essa orientação dos colaboradores para seguir esse projeto de correção para ser implementado. E aí, por último, acompanhar, né? Sem acompanhamento, sem a validação daquilo que ocorre no dia a dia, não vai para frente, né? Muito dos erros que a gente detecta, que a gente encontra, é com base realmente em parâmetros, né? E uma vez que a gente corrige parâmetro, ok, vai estar certo. Mas não é só isso. A gente tem que fazer a asseguração da aderência da escrituração, né? Então, a gente também tem problemas na questão qualitativa do processo. E aí a gente precisa acompanhar, precisa estar no dia a dia, a gente precisa treinar realmente as pessoas para isso, mas ter um focal point no projeto, né? Ter alguém que acompanha para que aquilo não saia da linha. Gente, compliance é diário. Compliance não é implementado uma vez, não adianta, assim, vocês colocarem a consultoria para ir lá, fazer diagnóstico, implementar e achar que está tudo lindo e maravilhoso e nunca mais vai precisar ver nada. Na verdade, compliance é diário, né? Todos os dias, às vezes vai aparecer operação nova e ele precisa ser acompanhado. Então, tem que ter um braço ali que diariamente vai seguir aquilo e vai realmente executar o processo de acordo com aquilo que foi visto como melhoria para a empresa, tá? Então, é um processo, né? E não é da noite para o dia. A gente não faz um processo desse de implementação da noite para o dia. E aí, aqui eu deixo abertos aí a comentários, se o Rodrigo quiser finalizar. Fiquei muito feliz da participação, né? Acho que quase 80%, 90% de quem estava... Acho que 80% de quem estava inscrito participou com a gente. Estou vendo que tiveram aqui coisas no chat, mas eu não consigo ir vendo, né? Porque senão eu perco o fio da meada. Espero que vocês tenham aí aproveitado um pouquinho aí que seja da palestra. Estamos à disposição, se quiserem levar esse workshop para a empresa de vocês, me contatem o Rodrigo, a gente está à disposição para ir até vocês.
né? Inclusive na questão de compliance, e se tiverem dúvidas adicionais, coloquem aí no chat, e aí a gente monta o material no final para vocês. Bacana, pessoal. Muito obrigado aí a todos. E nós temos diversas perguntas aqui, Sandra. Acho que a gente pode caminhar mais uns 10 minutinhos, né? Claro, vamos lá. E vamos lá. Pessoal, vocês fizeram os comentários aqui. Vocês querem abrir aí o áudio, o vídeo e fazerem a pergunta ao vivo para nós aqui? Nós estamos à disposição aí, senão depois a gente também escreve aí com calma, né? Os questionamentos e envia para todos. Acho que a Lucilene está perguntando aí, né? Terá algum momento aberto para tirar umas dúvidas, né? O momento agora, se vocês quiserem abrir o áudio aí, fiquem à vontade, nós já vamos discutindo aqui. Caso contrário, a gente manda depois na sequência aí as respostas, tá? Bom dia, pessoal. Bom dia. Oi, Uma dúvida pertinente à parte da liberação da pontuação a mais. A gente tem estipulado mais ou menos um período mínimo para liberação. Por exemplo, eu já entrei com um processo, dando uma abertura. Por exemplo, entrei com um processo. Em quanto tempo, mais ou menos, vocês acham que estaria liberando esse prazo para quem é do a mais? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se eu tenho algum ECREDAC anterior no custeio ou no simplificado, como que a Cefaz faria essa leitura? Vocês têm essa resposta? Tá. Bom, ó, do ECREDAC, ele está colocando da seguinte forma na norma, tá? É válido a partir de 1º de setembro, e o que ele vai liberar é dos últimos 25 meses a partir dessa data, tá? Então, se o ECREDAC seu que está aberto em relação anterior a essa data, não entra nessa forma de simplificação. Correto. Então, ainda vai aguardar o prazo normal da fiscalização dele, tá? Ok. Em relação a esse novo que você entrou, se for dentro desses últimos 25 meses, né, ele avalia a nota dos últimos 12. Se for dentro do a mais, ele vai estar liberando 100% do solicitado, só que ele não coloca o prazo, né? Ele diz que é de forma imediata. Então, ele faz a avaliação inicial e já faz a liberação dentro do ECREDAC. Por isso que a gente está falando que a gente está na expectativa, né? Por quê? Porque ele não coloca assim, em 40 dias a gente vai liberar, em 30 dias a gente vai liberar. Eles deixaram muito aberto, né? Então, por isso que a gente está nessa expectativa desse prazo que ele vai liberar. Mas a gente espera que seja bem mais rápido do que a gente estava esperando anteriormente. O que ele fala é que não tem processo de fiscalização, né? Então, por isso que a gente entende que vai ser bem mais rápido. Exato. Por que ele está fazendo isso, na verdade, né? Porque ele entende assim, eu já classifiquei esse cara como nota mais. Ou seja, eu já entendo que ele é um bom contribuinte. Por que eu vou ficar fiscalizando a operação dele? Né? Então, a regra, assim, a lógica que ele colocou para isso é essa, né? Mas estamos aí, até porque a expectativa também é nossa, né? Porque a gente tem os trabalhos aí dos nossos clientes, a gente também precisa que seja liberado. Correto, obrigada. Imagina, e acompanhe não sei se vocês já acompanham, mas sempre no LinkedIn nosso, no Instagram, no Facebook, no próprio site da Consulcamp, a gente vai colocando as novidades, tá? A gente tem o Consulcamp News, e sempre que sai alguma atualização da legislação, ou que já tem alguma novidade nesse sentido, já liberou já está liberando os créditos em relação aos conformes, a gente coloca, tá? Então, segue as redes, acompanha, ou manda um e-mail para o nosso marketing, que chega direto no e-mail de vocês. Bacana. Mais alguém, pessoal? Quer fazer algum comentário? Estou lendo aqui algumas perguntas aqui, Sandra. Vamos dentro do nosso tempo aí, vamos trocando uma ideia aqui também. Quando aparece classificação, divulgação não autorizada, né? O que devemos fazer? Muitas vezes não aparece lá a nota do fornecedor, né, Sandra? Nesse caso, o fornecedor não autorizou a consulta pública. O que alguns clientes têm feito é solicitar diretamente ao fornecedor e questionar o porquê da não consulta pública. Infelizmente, nesses casos, são fornecedores que têm nota baixa. Em alguns casos,
tá? Pelo menos os que a gente tem visto, e aí ele claramente não quer a divulgação, tá? Mas vocês podem solicitar. É o que alguns clientes de cadastro nossos têm feito. Por isso que alguns clientes têm incluído isso na ficha de cadastro, porque aí normalmente já induz o fornecedor a incluir, entendeu? Então, ele já coloca dentro do cadastro qual a nota que ele está. Vai ter que confiar, né? Porque aí, como ele não está divulgando, mas é em relação a... Ainda tem essa questão da proteção do sigilo da condição do fornecedor. É o que eles querem quebrar nessa próxima questão do pilar, né? Que seja realmente divulgado, justamente para ter a questão do parâmetro da nota, porque senão, como você vai ter a sua nota influenciada por alguém que você não sabe da nota dele? Não faz sentido, né? Então, por isso que tem que ter esse parâmetro. Quem sabe, né, a gente consiga incluir aí na tag da nota fiscal, isso seria excelente. Legal. Tempo para atualização dessas notas, Sandra? Quer dizer, deixei de entregar o meu SPED agora ou tive eventualmente um atraso aqui, né, dentro de um determinado pagamento, né? Quer dizer, essa nota depois vai ser atualizada pela Cefaz, É no né? próximo período, em 30 dias, é no próximo Sempre período. tem esse lapso aí, né? É no próximo período. Uhum. Tem que estar sempre acompanhando aí, né? Vamos dizer assim. Isso. Mas vamos ver aqui mais algumas perguntas. Prazo. As notas, como que podemos saber daqui as notas estão se referindo? Quando você entra no seu acesso, porque assim, na consulta pública, pessoal, só aparece a nota, tá? Não aparece como se chegou na nota. Como você fica sabendo como ele chegou na nota? A sua você consegue no posto fiscal eletrônico, tá? Quando você acessa com a sua senha lá no posto fiscal eletrônico, aparece aqueles quadrinhos que eu coloquei na apresentação, como ele observou cada classificação, como ele chegou em cada nota. Então, por lá vocês conseguem chegar na classificação, tá? A mais é 5 pontos, A é 4 pontos, B é 3 pontos, então aí ele faz essa média. Mas lá vocês conseguem saber, posto fiscal eletrônico. O ideal seria fazer essa consulta, então, né? Isso. Que mais? O programa mostra o motivo que estamos classificados, né? Então, a resposta é sim, né? Vai buscar o seu, logicamente, o fornecedor não. Sempre o seu. Esse agendamento está sendo rápido quando eu tenho algum ponto de dúvida, alguma coisa que você faz? Sim, né, Sandra? Sim, o agendamento é super Também, rápido sim, para né? orientação tributária e para atendimento remoto. E eles atendem no horário certinho. A Camila aí, Falcari, está perguntando, essa verificação dos fornecedores para a nota já está ocorrendo? Ainda não, esse que não está em vigor, né, Sandra? Isso, não. É o terceiro pilar que ainda não tem decreto regulamentando como será feito. Expectativa de prazo também não, né? Nas nossas Não. reuniões aí, por enquanto nada ainda, né, Sandra? Ainda não. É a Camila Fal. FAO, né? Uhum. Desculpe. Bacana. Roberto Araújo, nesse caso de não estar entregando o bloco K, agora o que você pode fazer é retificar. Feita a retificação, a entrega do que não foi entregue, a nota é atualizada automaticamente ou somente depois de 4 meses? Você pode pedir a verificação. Você pode falar que você fez a retificação e pedir a atualização da nota. Se não, é feito só daqui 4 meses. Se você quiser que a nota seja revista antes, você pode solicitar. Bacana, acho que é isso, viu, Sandra? Depois tem mais algumas perguntas sobre o Isso, aí decreto. as próximas, pessoal, aí eu fundamento certinho para vocês, tá bom? Legal. Bacana, obrigado a todos, então. A gente fica à disposição aí também por e-mail, né, Sandra? Sim. E tem aqui os nossos e-mails, né? Sandra.oliveira, o meu rodrigo@consulcamp. E nós estamos à disposição aí, eventualmente, para marcar também, está marcando alguma reunião com vocês para tratar sobre o tema aí também. Gente, obrigada, foi um prazer estar com vocês de novo. Podem ficar tranquilos, todas as perguntas vão ser respondidas, vou responder no mesmo formato do Bloco K, tá bom? E logo a Letícia manda para vocês tanto a gravação, quanto o material, quanto as respostas às dúvidas. Rose, pode deixar que eu vou forçar o pessoal aqui a fazer um evento presencial,
nem que seja um compilado aí de assuntos, tá bom? Do Nos Conformes seria bem legal a gente fazer um café tributário, né? Muita coisa para a gente conversar, mas logo a gente se vê por aí, tá bom? Obrigada, gente. Ana, obrigado a todos aí. O chat vai ficar aberto mais um tempinho aí, para que vocês possam eventualmente estar colocando mais algumas perguntas. E aí a Letícia depois salva para nós, né, Letícia, o chat aí para que a gente possa fazer as respostas. Obrigado a todos e uma excelente semana. Obrigado, Sandra. Até a próxima. Obrigada, Rodrigo. Até mais.